Vamos lá. Tô me divertindo aqui. Primeira gravação de vídeo, hein, pro canal. Galera, vamos lá. Vou fazer um vídeo aqui, um vídeo react sobre esse canal aqui. Acho que tem vários canais no YouTube aí legais, né? Mas que tem pouca visibilidade. A gente tem muito conteúdo ruim, né? Essa é real. E tem conteúdos bons, só que eles não têm tanta visibilidade. Por exemplo, esse vídeo aqui que eu estou reagindo do professor, não é um canal nacional, né? Mas alguém teve a brilhante ideia de traduzir, né? Colocar uma IA e colocar com a voz em português das reflexões desse professor aqui, que eu já assisti o vídeo dele explicando, né? Ele é chinês, contando a história dele, que ele foi morar no Canadá. Depois eu posso fazer um react, mas é bem legal. E ele fala sobre algumas mazelas da nossa sociedade moderna, né? E aqui esse vídeo aqui ele vai falar sobre o motivo da ansiedade da nossa sociedade moderna. Vamos lá. Como demonstrarei, a grande inovação dos últimos 100 anos foi convencer as pessoas de que o dinheiro é Deus. O dinheiro é ao mesmo tempo nada e tudo, e por isso você pode dedicar a vida inteira a conquistá-lo. Essa é, portanto, a segunda grande inovação. A terceira grande técnica que mudou a economia é preciso entender que se você realmente quer que as pessoas concentrem suas energias, precisa criar ansiedade nelas, ok? Ansiedade. E como se cria ansiedade? Bem, a melhor maneira é criar a ideia de dívida, certo? Então, hoje eu te empresto $1 milhão e você aproveita, mas depois terá que passar o resto da vida pagando de volta. O que ele está falando aqui é uma evolução que aconteceu ao longo dos anos, né? Desse último século, porque a gente vive numa sociedade consumista. Então a gente passou a consumir muito, os bens de consumo não são duráveis, então você quer trocar de carro todo ano, você quer trocar de casa, você passa anos dedicando ali da sua vida para comprar uma casa, e aí depois que você compra aquela casa, você fala, pô, essa casa já não me serve mais, eu quero outra casa, um apartamento, né? Então você está sempre buscando algo além. E a facilidade do crédito, né? Que hoje, né, alguns de vocês, provavelmente os pais de vocês não tinham acesso a crédito com a facilidade que hoje a gente tem. Então, com o avanço dos bancos, né, principalmente no Brasil, né, muita gente não tinha nem conta no banco, né, passou a ter conta no banco, né, os avós, minha avó, né, guardava dinheiro em casa, guardava dinheiro no colchão, né, depois as pessoas, porque eles achavam perigoso deixar o dinheiro no banco. E no Brasil é muito mais difícil, né? Porque no Brasil a gente teve uma série de inflação aí na época do governo Sarney, porque as coisas aumentavam de preço diariamente, então as pessoas não tinham o hábito de acumular dinheiro, então isso fala muito dos problemas que a gente vive hoje em dia, né? No Brasil principalmente, porque a nossa sociedade brasileira, ela não tem o hábito de guardar dinheiro, pela questão disso, né? Porque você perde valor. Então a gente teve a época do governo Sarney, que você trabalhava e num dia uma coisa era de um preço, no outro dia já era mais caro. Então o que você fazia? Você costumava a gastar o dinheiro ali. Aí você pegava ali o dinheiro e comprava, muitas vezes, itens de necessidade básica. Então, por isso que algumas casas mais antigas, as casas têm despensa. Então você acumulava arroz, feijão, essas coisas. Depois a gente veio para o governo Collor, que aí as pessoas já tinham mais confiança no sistema bancário, começou a deixar o dinheiro no banco, o Collor veio lá e confiscou o dinheiro da galera. Então, esses foram vários incentivos que fizeram com que as pessoas não guardassem dinheiro, porque elas poderiam não contar mais com isso, né? Mas hoje em dia a gente tem uma solução, chama Bitcoin. Compre Bitcoin. Autocustódia. O problema com isso, claro, é que existe interesse. E assim você nunca consegue realmente pagar isso de volta, o que só gera ansiedade. Assim, a ideia de dívida me permite extrair muito mais valor de você do que se você não estivesse endividado.
Essa é a primeira ferramenta. Em segundo lugar, temos a ideia de desigualdade e pobreza, onde uma determinada classe de pessoas é pobre e sempre será pobre. Isso incentiva, encoraja a classe média a trabalhar ainda mais. Tudo bem? O terceiro mecanismo de ansiedade é a destruição da riqueza. O que é destruição de riqueza? Simples, guerra ou depressão, certo? Quando a economia entra em colapso, quando toda a sua riqueza desaparece. A ideia... Isso é o sistema fiduciário que a gente vive hoje, né? A moeda fiat, né? A moeda estatal, ela vai desapropriando as pessoas, a gente vai perdendo o poder de compra, né? Por isso que a inflação acontece, porque a gente é uma maneira do Estado, porque ela não tem lastro. Essa é a real, é que a moeda não tem lastro. Então, hoje em dia, as pessoas muita gente saiu da pobreza extrema, né? Mas o que acontece é que as pessoas vivem boa parte na classe média, né? Aí a gente entra na discussão do que é classe média, o que não é classe média no Brasil, mas a maioria vive na classe média, né? Então é muito mais difícil você chegar ao níveis de ser bilionário, milionário. Aqui é a seguinte, veja, se os camponeses trabalham muito e armazenam muito grão, tem um enorme celeiro, eles nem precisam mais trabalhar, certo? Então, como senhor de terras, o que você faz? Bem, você vai lá e queima o celeiro, certo? Portanto, a guerra não é apenas um mecanismo para expandir o capitalismo, mas também uma forma de deixar as pessoas mais ansiosas. Porque você destrói a riqueza delas e, portanto, elas têm que trabalhar muito mais. Então, novamente, nesse tipo de aula, você pode ter pensado que o objetivo do capitalismo é acumular mais capital. Não, pessoal. O objetivo do capitalismo é direcionar as energias dos camponeses. Porque a atenção, o foco, é o que torna a sociedade muito mais enérgica. E esse é o objetivo final. Certo? Então, se uma sociedade é rica, isso na verdade é uma coisa boa, porque faz as pessoas ficarem preguiçosas e complacentes. E assim, a maneira de resolver esse problema é engajando... Isso é verdade, né? Isso eu já vi um professor falando sobre isso, né? O professor Roque, ele fala sobre isso, que quando você estuda sobre geopolítica, há uma correlação, né? Em países, por exemplo, a Europa ou os Estados Unidos, que são países diferentes dos países sul-americanos, né? São países que sofrem de desastre natural, o inverno é muito mais rigoroso, então você precisa se preocupar em ter mantimentos para o inverno, né? Para o inverno. E já no Brasil a gente mora num país tropical, então é um país que está sempre com um clima agradável, né? A gente não tem um inverno tão rigoroso, a gente não tem tantos problemas de desastre natural, né? Porque o Brasil não se encontra, né, numa parte que tenha, por exemplo, terremoto, furacão, esse tipo de coisa, né? E isso faz com que a gente tenha uma maior previsibilidade. Então o povo latino, de uma maneira geral, ele tem uma vida mais voltada, digamos assim, para o bem-estar. Então eu não tenho esse foco de, olha, pode ser que eu viva um inverno muito rigoroso e as pessoas morram de fome. Não é uma preocupação. Claro que com a modernidade, hoje em dia a gente tem a facilidade da exportação, né, de nutrientes, a gente vive numa economia globalizada, então hoje é menos provável, mas na época da Revolução na verdade, na Revolução Industrial aconteceu isso, né? A gente tinha essa dificuldade. E constantemente em guerras. E também tendo o ciclo de expansão e recessão que você pode aprender na aula de economia, certo? Então agora você pode realmente aprender que o ciclo de expansão e recessão é natural ao capitalismo. Mas ele não é natural ao capitalismo, ele é artificial. As pessoas no poder destroem artificialmente as economias para destruir a riqueza, para fazer com que os camponeses trabalhem muito mais. Então vocês estão acompanhando? Então essa é a estratégia que aprendemos nesses últimos séculos, e é por isso que, na sociedade atual, somos a sociedade mais rica de toda a história da humanidade. E, no entanto, ao mesmo tempo, somos os mais miseráveis, os mais ansiosos e os mais endividados, ok?
Isso aí é engraçado, né? Um paradoxo, né? Aquilo que o professor está falando, porque há 100 anos atrás, né, a maioria das pessoas tinham muito mais dificuldade para sobreviver, né? Hoje a gente tem a oportunidade de viver. Então a gente tem a oportunidade de viajar, de conhecer outros países, de conhecer outras culturas, né? Então a gente vive num mundo muito mais globalizado. Então as pessoas dificilmente morrem de um resfriado, a expectativa de vida aumentou consideravelmente, né? Isso eu posso falar com propriedade, que é a minha área de atuação, que eu sou profissional da área da saúde. Então hoje em dia a gente tem muito mais tratamento para diversas doenças que antes eram doenças incuráveis. Então isso fez com que a qualidade de vida mundial melhorasse, né? Então, e a gente, mesmo assim, a gente vive ansioso, a gente tem acesso à informação, né? Hoje vocês estão assistindo esse vídeo aí que eu estou gravando da minha casa, do conforto do celular, assistindo uma aula de um professor que é chinês, que foi morar no Canadá, que as aulas dele são transmitidas no YouTube, que dá acessibilidade para o mundo inteiro. Então, assim, eu não vou nem longe, não precisa nem 100 anos atrás, 50 anos atrás, qual era a possibilidade das pessoas, qualquer pessoa ter acesso ao tipo de conteúdo dele, né? Então tem uma frase que eu gosto bastante que fala, o conhecimento está disperso na sociedade. Então hoje a gente tem acesso a muito mais conhecimento do que jamais a gente teve um dia, né? Que a classe latifundiária, os capitalistas, a elite, descobriram 3 mecanismos para extrair o máximo de energia possível de nós. O primeiro é nos dar a ilusão de que temos liberdade em nossas vidas, que temos liberdade de escolha, que temos equidade na sociedade. Podemos votar em nossos líderes, quando na realidade tudo isso é apenas uma ilusão. O segundo é transformar o dinheiro. Deus, o fim, o tudo e o nada, tanto nada quanto tudo. O verdadeiro foco da sua vida. E como o dinheiro é tão abstrato, você pode passar a vida inteira tentando conquistar cada vez mais e ao mesmo tempo não conquistar nada, absolutamente nada, certo? Então pense em alguém como Jack Ma, que tem mais dinheiro do que poderia gastar, e o que ele quer? Ele quer mais dinheiro, certo? E o terceiro é criar ansiedade na sociedade para que toda a existência das pessoas seja de estresse. E como resultado, as pessoas ficam muito mais focadas no trabalho e na criação de riqueza. E você faz isso por meio de um processo constante de destruição de riqueza. Certo? Então. Mas o problema, claro, é que quando você pressiona as pessoas demais, quando isso se torna... Isso que ele está falando de destruição de riqueza, né, é realmente a inflação, né? O poder de compra, você vai destruindo o poder de compra e aí as pessoas vão precisar trabalhar mais para conseguir receber a mesma remuneração, né? Não é tão óbvio, você explora as pessoas, então elas eventualmente vão se revoltar contra você. Então, a solução que descobrimos é... Aí a gente fala Brasil, né? A carga tributária no Brasil faz a gente refletir sobre isso. É que o que podemos fazer é, na verdade, nos mudar, certo? A classe proprietária de imóveis pode, de fato, mudar-se para outro lugar. Assim, quando a ansiedade se torna insuportável, o que acontece é que os camponeses se destroem uns aos outros e o latifundiário se muda para outro lugar, para a capital. E eles voltarão quando a classe camponesa estiver completamente exaurida. E eles estão dispostos a reconstruir a sociedade, ok? E é esse processo que rege o mundo hoje em dia. É o que chamamos de capital transnacional. Em outras palavras, as pessoas ricas do mundo, na verdade, não têm lealdade à nação, nem a povo, nem a lugar algum. Eles só têm lealdade ao seu capital. E estão dispostos a se mudar para onde puderem. Não acho que é nem só o capital, né? É o poder, né? Quanto mais poder você tem, né, mais poder você quer. Para onde for necessário, a fim de manter seu capital seguro e fazê-lo crescer. E é por isso que muitas pessoas hoje estão se mudando para Dubai, Hong Kong ou Singapura. Eles não se importam. Eles podem não gostar muito do lugar, mas vão para onde for necessário. Para pagar menos impostos, para evitar o conflito social criado por suas políticas, para encontrar melhores oportunidades de investimento. E é esse sistema que governa o mundo hoje. Mas então a pergunta é, ok,
Em termos concretos, o que realmente é o capital transnacional? O que permite o capital transnacional funcionar, se mover para outro lugar? Porque lembre-se, quando você se muda de um lugar para outro, há muitos custos envolvidos. Por exemplo, você realmente não conhece ninguém lá, então como pode confiar nas pessoas, certo? E essa é uma solução com a qual lidamos ao longo dos séculos. É a ideia das sociedades secretas. Então, o que você vai aprender é que sociedades secretas e capital transnacional são essencialmente a mesma coisa. Certo? E essa é a força que governa o mundo hoje. Certo? Então, agora que falei sobre o capital transnacional... Isso que ele está falando é basicamente que as pessoas falam que a gente tem leis, jurisdição, né, que proíbe... em boa parte dos setores o monopólio, né? Em tese, mas na prática a gente vive um oligopólio, né? Então, ou seja, são uma, duas, três empresas ali que elas dominam um determinado setor e elas têm o controle da distribuição, né? Alguém tem gráfico aí na internet que mostra isso, né? Tem várias empresas aí que elas dominam um setor por completo, né? E aí elas utilizam do sistema estatal para se perpetuar no poder. Então, o que elas fazem? Elas fazem conchavos, amizades políticas, né, em troca, obviamente, dando retorno financeiro para esses políticos. Vamos olhar para as sociedades secretas, de onde elas vêm e como funcionam. Bem, as sociedades secretas existem porque a classe dos credores e a classe dos camponeses são fundamentalmente diferentes. Portanto, as motivações, as crenças, a visão de mundo dessas duas classes devem ser diferentes, certo? Então os camponeses, o que os camponeses querem? Eles querem levar uma vida simples, eles querem ganhar algum dinheiro, eles querem formar uma família, eles querem se divertir, querem acreditar em Deus. Assim, para a classe camponesa, temos a religião organizada, seja o islamismo ou o cristianismo, cristandade. Jesus diz para você ser uma boa pessoa. Confúcio diz para você ser uma boa pessoa. Mas a classe liberal é diferente. Eles têm uma responsabilidade, têm a obrigação de controlar a classe camponesa e extrair o máximo de energia possível para manter sua sociedade. Portanto, suas práticas religiosas precisam ser muito diferentes. Como os camponeses podem rezar para Deus, a classe leninista rezar para Satanás. Agora vamos analisar por que a classe leninista deve rezar para Satanás. E isso é verdade para todas as sociedades ao longo da história humana. Antes, a classe de Lenin era descarada quanto a isso. Agora eles precisam ser mais hipócritas, mais reservados a respeito disso. Então vamos analisar a classe de Lenin. Tudo bem, para ser uma classe credora, líder, precisa fazer terríveis coisas. Mas na verdade é difícil fazer coisas terríveis. Muito bem, deixe-me dar um exemplo. Digamos que eu diria para você, tudo bem, vou te dar 10 milhões de dólares americanos. Dólares. O que você precisa fazer é o seguinte. O que você precisa fazer é pegar uma arma e tarde da noite ir matar um estranho aleatório. Você pensa, nossa, que ótimo negócio. Se eu matar um estranho aleatório de madrugada, ninguém vai saber que fui eu e eu saio impune com 10 milhões de dólares. Acho que consigo fazer isso. Mas adivinhe só, quando eles realmente te obrigam a fazer isso, você simplesmente não consegue. Porque existem muitas restrições sobre o seu comportamento. Então pense em suicídio. Aí está atrelado o que ele está falando a princípios e valores morais, né? Então isso, algumas pessoas tendem a ferir esses princípios quando ela se vê obrigada a fazer algo que ela acha que é moralmente errado. Então a gente tem as leis, né, que existem em cada país, em cada jurisdição, mas nem tudo que está na lei é moralmente correto, né? Então tem coisas que são permitidas na lei que são para algumas pessoas, principalmente como ele está falando dos princípios cristãos aí, a pessoa prefere não fazer, e ela se vê num dilema ali e isso causa ansiedade, né? Se eu te desse 100 milhões de dólares e prometesse um caminho para o céu, você se mataria? Provavelmente não. Então, suicídio, tirar a própria vida, de muitas formas não é diferente de matar outra pessoa. Nós não conseguimos fazer isso. Mas na verdade existem maneiras de burlar isso.
Nós temos jeitos de fazer você ir matar alguém de certa forma, de uma forma que não te faça sentir tão culpado por isso. Então, para entender o porquê, eu gostaria de apresentar a vocês alguns experimentos de ciências sociais que foram realizados nos Estados Unidos no final do século XX. Ok, o primeiro é algo chamado experimento de Milgram. E isso foi feito em Yale por um psicólogo chamado Stanley Milgram. E o experimento era muito simples. O que ele fazia era colocar um ator, certo? Esse é um ator, o que chamamos de cúmplice, e a pessoa era conectada a uma cadeira elétrica, certo? E havia um botão que aumentava a voltagem dessa cadeira elétrica, certo? E havia um máximo e um mínimo, certo? E de repente Milgram estaria aqui, sentado, frio, e ele convidaria um participante, certo? Que basicamente era um estudante, para vir e ser um assistente, certo? E o trabalho do assistente era apertar o botão. E Stanley Milgram queria saber, antes de tudo, se esse voluntário, esse assistente, concordaria em dar um choque em outro ser humano, mesmo vendo esse ser humano sentindo dor. E, em segundo lugar, Stanley Milgram queria ver quanta dor o voluntário estava disposto a infligir. E acabou que, com a ideia de autoridade, certo, as pessoas ficam muito mais dispostas a deixar de lado suas inibições. Porque o que você está fazendo é transferindo a responsabilidade de si mesmo para outra pessoa. Eu não fiz isso. Recebi ordens para fazer isso. E surpreendentemente, as pessoas estão dispostas a infligir muita dor a outras pessoas porque conseguem se eximir da responsabilidade por seus atos individuais. Ok? Faz sentido? Portanto, o objetivo de uma sociedade secreta é que as pessoas se unam para evitar assumir a responsabilidade por seus atos. Como? Rezando para outro Deus, certo? Ao dizer, nós não fizemos isso. Não fomos nós que começamos esta guerra. Nós não destruímos a economia. Foi Satanás que nos mandou fazer isso. Tivemos uma reunião com Satanás. Fizemos os rituais. Invocamos Satanás e Satanás disse, para o bem do mundo, vocês precisam ser maus. Vocês precisam ir e começar esta guerra para que possamos criar o paraíso na Terra. Não fomos nós. Não fomos nós. Foi Satanás quem fez isso, ok? Esse é o objetivo de uma sociedade secreta. Forçar você a acreditar que não tem agência neste mundo. E que você é controlado por Satanás, ou por outro deus, Saturno. Por isso é muito comum a sociedade secreta acreditar em um deus chamado Saturno. Quem é Saturno? Saturno, para os gregos, é Cronos. E Cronos é um deus do tempo. Cronos é um deus do tempo, da ordem e da estrutura. E Cronos fazia coisas que eram impensáveis, que eram desumanas, para manter o controle do mundo, inclusive sobre seus próprios filhos, porque assim seus filhos não poderão se rebelar contra ele, entendeu? Então eles oram a Saturno para buscar essa energia divina a fim de manter a ordem e o controle no mundo para o bem dos outros, entendeu? Não para o meu próprio bem, mas para o bem dos outros. Faz sentido? Ok, essa é a primeira ideia que preciso que você entenda. É sempre você terceirizar, né? E você ter uma justificativa social, né? Hoje existem vários movimentos que utilizam isso, né? Então você fala, olha, não fui eu que fiz, foi culpa de fulano, o fulano uma instituição, né? Você terceiriza aquilo dali e você sempre diz que é por um bem social. A gente vê vários movimentos acontecendo hoje, né? Então você... tem discursos que são abraçados pela sociedade hoje em dia que às vezes as pessoas repetem mesmo sem parar para analisar, né? A pessoa fala, não, a gente tem que pensar no bem comum, a gente tem que pensar na democracia, a gente vive na democracia, né? Mas o regime democrático a gente sabe que não funcionou muito bem, né? Quando a democracia foi para escolher entre Jesus e Barrabás, escolheu Barrabás, né? E quando num regime democrático todo mundo tem opiniões, todo mundo, em tese a opinião de todo mundo é igual, porém as pessoas numa casa, por exemplo, na sua casa, se um visitante vem na sua casa, ele não pode ter o peso da palavra dele para tomar decisões na sua casa como a sua, porque a casa é sua. Então aquilo que é de todo mundo acaba não sendo de ninguém. Então por isso que a gente vê ruas, espaços públicos maltratados, espaços particulares bem cuidados, porque tem alguém responsável pela manutenção daquele espaço.
Quando você é público, a sociedade tende a pensar, se é público, não é meu, então eu não tenho obrigação de cuidar, né? E a gente vê com empresas públicas, estatais, né? Então a gente vê isso nitidamente na sociedade, num condomínio onde todo mundo vota, quem faz parte, o síndico vai votar para aumentar o salário dele, né? Se o peso do síndico e das pessoas que estão lá dentro do sistema usufruindo do sistema mais do que estão contribuindo, e aí até chegar no colapso. Sobre essas sociedades secretas, eles sempre oram a um Deus superior. Eles acreditam em religiões interdimensionais, ou acreditam em Satanás, ou acreditam em Saturno. Quem se importa? Ok, mas eles não sentem que estão no controle. Eles se sentem como se estivessem possuídos por demônios ou por extraterrestres, entendeu? E por quê? Para fazerem o que for preciso para manter seu poder e sua riqueza. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Até o próximo. Valeu!